Boa tarde, estamos aqui com o Jornal Biológicas e iremos apresentar uma breve reportagem sobre clonagem. A clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais e ao longo da reportagem iremos explicar como ela funciona, as vantagens e as desvantagens, mas as questões sociais, econômicas e políticas. A clonagem é um processo que resulta em uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo que dá origem a um clone. As primeiras ideias sobre clonagem elas foram expressas por um embriologista alemão no ano de 1938, onde foi feito um experimento que consistia em transferir o núcleo de uma célula em estágio tardio de desenvolvimento, para um óvulo. Em 1952, foi feita a primeira clonagem de sapos, mostrando que a transferência nuclear era uma técnica de clonagem viável. Porém, foi em 1996 que cientistas clonaram uma ovelha batizada de Dolly, gerada a partir de uma célula somática, já diferenciada, de um doador adulto. Nos anos subsequentes, diversos outros mamíferos foram clonados, o que abriu espaço para um intenso debate sobre clonagem, especialmente a humana, que prossegue até os dias de hoje. No Brasil, a empresa Embrapa é a responsável por tentar implantar e por pesquisar sobre a clonagem agropecuária brasileira, além de estudar uma maneira de recuperar espécies. Graças a todos os avanços tecnológicos já existentes, atualmente existem 4 tipos de clonagem, sendo que a primeira ela acontece naturalmente no meio ambiente, que é a reprodução assexuada das bactérias e dos fungos, que acabam por consequência gerando seres geneticamente idênticos. Também temos a clonagem de genes, que é a amplificação da parte do DNA que ela necessariamente decodifica em alguma coisa e ela é feita através de um vetor exterior. Existe também a clonagem terapêutica, que ela consiste basicamente na clonagem de células tronco embrionárias. Elas servem para recuperação de órgãos lesionados, como uma pessoa que é tetraplégica ou paraplégica. E por último, existe a clonagem reprodutiva, que é a fusão de 2 células de 2 animais diferentes, de preferência um óvulo de um animal A e uma célula somática de um animal B, e todos esses tipos de clonagem eles resultam num clone geneticamente igual ao seu reprodutor. Olá, meu nome é Laura Vidal, sou uma antropóloga que estuda a clonagem e suas repercussões e questões na sociedade através da via econômica, política ou até mesmo social. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre clonagem, né? E sobre como é uma técnica que, como não é muito conhecida e ela é muito nova, a gente não tem um embasamento científico tão grande nela, porque o seu estudo começa nos anos 70. A população ainda é muito leiga sobre o assunto, então abre muitos questionamentos e abre muito espaço para a inserção de fatos errôneos sobre o assunto. Então as pessoas acabam tendo uma ideia muito errada sobre o que é clonagem, quais são suas consequências, o que pode gerar para a sociedade no futuro próximo o uso da clonagem. Bom, a gente fez uma pesquisa no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, entrevistando alguns dos alunos de diferentes faculdades, para a gente ver a opinião deles sobre a clonagem, visando que são leigos sobre o assunto. Aqui vão alguns clipes das entrevistas que fizemos, seguindo de um gráfico, contabilizando suas respostas. A gente fez 4 perguntas simples para eles, que eram se eles conheciam a técnica de clonagem, se eles consideravam que a clonagem humana possuía um resultado positivo para a humanidade, se eles achavam que a clonagem de um humano deveria ser permitida, e por último, se a clonagem de células troncos vale a pena socialmente e economicamente. Você sabe o que é clonagem? Vocês consideram a clonagem humana uma técnica com resultado positivo ou negativo para a humanidade? Depende do caso. Você não sei. Tipo, você acha que a clonagem de humanos em si, tipo, não de células troncos ou de tecidos, mas a clonagem de uma pessoa inteira? É uma coisa Mas boa. depende pra qual finalidade. Isso,
É que a gente vai colocar num gráfico, daí tem que ser uma resposta mais genérica. Acho que positivo. Mais pra positivo. Mais pra positivo. Se fosse tipo, você tratar um órgão. Realmente. Mas aí é pra célula tronco. Positivo. Positivo. Você acha que a clonagem... Você acha que a clonagem humana deveria ser permitida? Porque ela é ilegal, a clonagem inteira. Acho que Devia? depende dos fins, né? Tipo, acho que devia ter uma regulamentação. Uma regulamentação. Uma regulamentação. Tá. E a clonagem de células troncos e tecidos humanos vale a pena economicamente e socialmente? Sim. Oi, tudo bem? Vocês sabem o que é clonagem? Vocês consideram clonagem uma técnica com um resultado positivo ou negativo? Clonagem o quê? Clonagem pessoas. Humana? Negativo. Negativo. Você acha que a clonagem humana deveria ser permitida? Não. A clonagem vale a pena economicamente e socialmente. A clonagem no sentido não de pessoas inteiras, mas de células tronco, esse tipo de coisa. Sim, isso sim. Positivo. Obrigada. Nas entrevistas, observamos que o conhecimento sobre clonagem, apesar de existir, apesar de todos eles conhecerem a técnica de clonagem, é muito pouco. Ou seja, não existe espaço para as pessoas criarem uma opinião própria sobre o assunto, para as pessoas entenderem realmente o que é clonagem e por que a sociedade precisa dela. Então é preciso conscientizar a população sobre essa técnica por causa da importância da técnica de clonagem na biotecnologia do século XXI. A clonagem possui muitos resultados positivos para a sociedade. E são cada vez mais promissores. As pesquisas apontam cada vez mais resultados promissores a partir da técnica de clonagem. Por exemplo, a produção de células troncas de um indivíduo para o tratamento dele mesmo ou de outros. A clonagem terapêutica, que seria o que eu falei anteriormente, do indivíduo mesmo, tratar ele a partir do seu próprio gene, o que é um resultado, uma margem de erro muito menor, fica mais barato, porque se a margem de erro é menor, o resultado é mais certo. Então é muito bom isso, precisa ser pesquisado, precisa ser tratado isso. A evolução genética de animais e plantas na produção de alimentos. Então, se você introduz um gene mais evoluído, mais avançado, aquele animal vai ter características mais nutritivas e ele pode ser mais reproduzido ou maior, enfim, de uma forma que não... claramente a gente sempre tem que visar a ética por trás da genética e por trás da clonagem, porque o homem não pode brincar de Deus. Isso é uma questão muito importante na igreja e na ética em geral, porque apesar desses benefícios, desses resultados positivos que a clonagem pode trazer, ela também pode trazer resultados bem negativos. E essa questão do homem dar uma de Deus é uma questão muito recorrente na biologia atualmente, porque é um fato que pode acontecer e é muito preocupante. Tem que tomar muito cuidado com a clonagem na questão da eugenia. A mutação genética em laboratórios, ela pode trazer uma familiaridade maior que a eugenia. Então pode ser uma forma de obter a eugenia, que é a unificação de uma raça mais forte. Então é muito preocupante isso, trazem conceitos e noções de preconceito racial e xenofobia e várias questões que não deveriam ainda existir. Agora eu vou falar um pouco sobre os prós e contras dessa técnica de clonagem. E a técnica de clonagem, um dos principais prós que ela tem é que ela é vista como uma técnica muito boa, porque ela pode ser utilizada para obtenção de células troncos
com o fim de restaurar a função de órgãos ou tecidos. Então isso é o principal pró visto pela sociedade, pelos pesquisadores e tudo mais. A segunda é mais voltada para a clonagem terapêutica, porque a clonagem terapêutica ela não oferece o risco de rejeição caso o doador ele for a própria pessoa. Então, se for necessário reconstruir a medula, em algum caso de que alguém se tornou paraplégico após um acidente, e essa própria pessoa for doar, não corre risco de rejeição, ou até mesmo após um infarto, se for necessário reconstruir parte do tecido cardíaco. E mais voltado para os animais, a principal vantagem que a técnica de clonagem pode trazer é a possibilidade de se clonar as espécies para poder salvar as espécies que estão em risco de extinção. Outras duas vantagens vistas pela sociedade são que a técnica da clonagem ela pode ajudar os casais inférteis a poderem ter filhos, e outra coisa é que ela pode baixar os níveis de tráfico de órgãos clandestinos que existe. Agora eu vou falar um pouco sobre as vantagens, que na maioria das vezes elas são bem maiores que as vantagens vistas pela sociedade, né? A primeira desvantagem que eu vou citar é que a técnica da clonagem é vista por muitos como uma técnica de baixa eficiência, porque é dito que poucos dos clones que são clonados, eles sobrevivem ou até mesmo têm uma vida muito curta, então eles têm uma vida... É muito raro eles terem uma vida longa e saudável. E é comprovado pelas primeiras experiências que foram feitas que o número de anomalias que esses clones têm é muito grande. Então, eles podem ter envelhecimento precoce, lesões hepáticas, tumores e até mesmo a baixa imunidade. E outro fator, né, citado como uma desvantagem é que os clones eles podem comprometer a individualidade. Então, acontece que com a técnica da clonagem perde a variabilidade genética por conta que o clone vai ter exatamente os mesmos traços do seu doador, então não vai haver mais uma variabilidade genética, algumas pessoas falando até que pode levar à diminuição da biodiversidade que a gente tem. E por último, o que é levado muito em conta também é não só a clonagem em si, né, o processo de clonagem, mas os resultados dela. Então, é considerado por muitos as desvantagens, os impactos que os possíveis clones vão ter sobre si mesmo ou até na sociedade, né? Porque dizem que a vida dos clones ela também é tida em conta, né? Também é levada em conta, porque eles poderiam ser alvo de discriminação por conta da sociedade, porque eles não seriam seres únicos, eles seriam seres que, como eu já disse antes, teriam uma perca de variabilidade genética, e eles poderiam também estar sujeitos a si mesmo a ter problemas psicológicos. Então, isso são motivos também que são levados em conta. Então, não são levados em conta apenas os motivos que a técnica da clonagem traz, mas o que os clones poderiam sofrer sendo parte dessa técnica.